Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Núcleo de Contadores da Assim, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. E no nosso último encontro, nós falamos de um tema muito relevante sobre a separação do dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica. E como nós recebemos muitos questionamentos, muitas perguntas da nossa audiência, nós decidimos gravar mais um episódio sobre esse tema. Nós estamos gravando a respeito desse tema a convite da Assim e do CODEM para a Semana Maringaense de Educação Financeira. Essa semana é uma iniciativa do Movimento Prospera Ingá e da Câmara Técnica Financeira e de Seguros, em parceria com o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Este evento é fruto de uma lei municipal articulada por estas entidades, tornando Maringá uma das primeiras cidades do país a contar com uma legislação específica para promover a educação financeira. Mais uma vez, então, agradecer à CODEM e à Assim pelo convite ao Núcleo de Contadores para que a gente contribua aí com essa semana tão relevante para a nossa cidade. Então, eu sou a Tarsis, sou contadora do Núcleo, do escritório Smart Contabilidade. Com muita alegria vou estar aqui com vocês hoje, conduzindo esse podcast. E junto comigo hoje eu tenho o Daniel, ele que é o contador responsável pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Tarsis, obrigado pelo convite. E é uma satisfação muito grande estar aqui presente para ajudar na Semana Financeira de Maringá e todos os ouvintes do Brasil que estejam acompanhando a gente nesse podcast. Além do Daniel, eu tenho a alegria de receber o Alessio Pimenta, ele que é da Aprimorato Contabilidade, escritório em Maringá e em Presidente Prudente. Seja muito bem-vindo, Alessio. Olá, Tarso, muito obrigado. É um prazer estar hoje com vocês para falar um pouco desse tema que é tão importante para o cotidiano, do dia a dia, para a população de forma geral. Vamos lá, então. Então, vocês mandaram muitas perguntas para nós e nós vamos hoje, então, trazer clareza, trazer luz aí para esse tema. Eu começo conversando, então, com o Alessio. Alessio, quais são as principais diferenças, então, entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, falando em termos de responsabilidades legais? Tarsis, muito boa essa pergunta, tá? A gente pode responder da seguinte maneira. Quando a pessoa opera alguma atividade na pessoa física, qual é o reflexo disso? Qualquer problema que eventualmente ela tenha, ela irá responder com seus bens pessoais. Ou seja, qualquer problema tributário, qualquer problema do âmbito civil, vai atingir o CPF e todos os bens dela. Agora não, quando a pessoa faz a abertura de um CNPJ e opera a sua atividade através desse CNPJ, em primeiro momento o CNPJ ele tem um capital, tá? E a responsabilidade é limitada ao capital constituído dessa empresa, tá? Para num segundo momento, depois de passar várias questões, que pode atingir a pessoa física. Então, é muito mais seguro e muito mais indicado que a pessoa opere qualquer atividade na pessoa jurídica. Tá? Então, essa é uma das principais mudanças na prática. Então, em termos práticos, você que quer começar o seu negócio, já faça correta. Faça na sua pessoa jurídica. Abra uma empresa para fazer isso. Alessio, é importante a gente falar para quem está ouvindo a gente que isso que você acabou de trazer se trata de uma empresa limitada, porque tem diferença dessa denominação jurídica da pessoa, né? Você quer esclarecer um pouco para a gente? Claro, esse tipo jurídico de abertura de empresa, no nosso país hoje, você consegue abrir uma empresa limitada em que você constitui ela, somente você ou você em outro sócio, e você coloca lá, vou colocar R$100 mil na minha empresa e vou constituí-la. Então, todas as obrigações, em primeiro momento, eles vão atingir este patrimônio que você o colocou. Tá? Esse é o tipo jurídico. Empresa limitada, de responsabilidade limitada. Você pode constituir o empresário individual também, que isso antigamente era muito, muito utilizado. Porém, qual que é o problema disso? Qual é o impacto disso? Quando você constitui uma pessoa jurídica, mas um empresário individual, você não tem limitação das dívidas no patrimônio constituído, ou seja, a limitação é todo o seu patrimônio no seu CPF. Então, a gente indica que
Você vai constituir uma empresa, entre em contato com o seu contador e veja a melhor empresa, o melhor formato possível. Existe também sociedade anônima, se você tem mais sócios, dependente do contexto, tá? Se você quer captar recurso, tem também uma sociedade anônima que é possível você constituir. Entre outros negócios, quando é construção civil, tem as suas particularidades. Então, nós temos no âmbito empresarial hoje, você tem várias possibilidades de constituição de uma empresa. Sempre procure aquilo que vai melhor lhe atender. Legal. Ô Dani, conversando um pouco sobre essa separação, né, de pessoa física e jurídica, a gente recebeu uma pergunta bem interessante. Usa o cartão da empresa para o uso pessoal. Isso é correto? Eu percebo que muitas vezes o cartão, ele naquele formato, muitas vezes que vem com limite maior por conta do faturamento, ele acaba sendo usado pelas famílias de maneira geral para o dia a dia. Quais são os riscos e o que pode acarretar essa mistura aí de pessoa física e jurídica? Ô, Tarso, o uso do cartão pessoa jurídica na pessoa física não é uma prática correta, né? Não pode utilizar. Já tem que ter a empresa, ela tem que ter o cartão dela e da pessoa física também ter o cartão para ela utilizar. Pode acontecer dela usar o cartão físico dela para uma despesa da empresa, mas qual que é a prática legal? Faça através acho que a empresa deve ter um cronograma de reembolso da despesa. Então é registrada na contabilidade, não tem problema quando é tratado desta forma. Então tem que tomar cuidado, porque pode haver abuso, pode ter desconfiança do outro sócio, legalmente não fica legal para a empresa, nem para ela prestar conta para os seus interessados, stakeholders que façam parte da empresa. Legal isso que o Daniel trouxe pra gente, porque existem maneiras de você corrigir também, né? Então, de repente, hoje em dia, tecnologia, não passou meu cartão aqui, não tá dando, e você usa o cartão da pessoa jurídica, é importante que você comunique, né, ao seu contador justamente para fazer essa correção, né, Daniel, que você trouxe. Sim, então, como eu colocando essa parte de fazer o reembolso dessa despesa através da pessoa jurídica para a pessoa física, é uma prática até legal, apenas está registrada dentro da empresa e autorizada, né, se a empresa tem uma política também de fazer o reembolso. Sim. Tem muitas empresas que adotam dessa forma. A pessoa viaja, ela traz os comprovantes, traz as notas, os pedidos, a empresa emite lá um reembolso dessas despesas, e isso é de forma legal. Muito legal. O Alessio, falando então dessa confusão patrimonial, né, que o Daniel acabou de trazer para a gente, entre finanças pessoais, finanças empresariais, como é que isso pode impactar a capacidade de fazer uma análise do desempenho do negócio? Então, muitas vezes você mistura tanto, né, a conta física com a conta jurídica, que você já não sabe mais a rentabilidade do seu negócio, você já não consegue mais fazer uma gestão financeira do seu negócio. Como é que essa confusão pode impactar essa análise de mercado do negócio? Essa confusão, qual que é o maior problema dela? Você que é o empresário, você que confunde essas duas contas, você não vai ter o real resultado do seu negócio. Você não vai saber se no final do mês você teve um bom resultado ou um mau resultado. Então, é muito importante, por quê? Porque muitas empresas abrem e muitas empresas fecham. Tá? Nesse percentual, para você ter uma ideia, de janeiro a abril deste ano, abriu mais de 1 milhão de empresas e fechou mais de 600 mil empresas. Mais de 60% dessas empresas abertas foram fechadas. E por qual motivo? Porque as pessoas não se organizam melhor. E não se organizam por quê? Por esta falta de objetividade. Você que hoje tem uma empresa, você tem que ter uma coisa clara para você. Eu tenho uma empresa, então eu sou dono do meu negócio, eu tenho responsabilidades. Com essas responsabilidades, ela faz com que você se obrigue a se organizar melhor. Você tem que saber que as contas da empresa são A e as suas contas são B. Por quê? Porque se você não fazer isso, vai chegar no final do mês, você não vai ter ideia de se aquele seu negócio te deu aquela rentabilidade esperada. Se você não tem essa informação, você peca na definição do que fazer. Ou seja, se a situação está ruim, o que vai fazer? Aonde está ruim? Você perde esta visão, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso e segregar da melhor maneira possível, porque você tem a sua família, sua renda possivelmente vem de lá. Então, quanto mais organizado você estiver, melhor você consegue
um desenvolvimento melhor e você consegue ter uma visão melhor para talvez superar o seu concorrente, superar aquela meta de faturamento que você já definiu e você precisa cumprir para pagar as suas contas. Então, isso essencialmente pode fazer a diferença entre a continuidade da empresa e o encerramento da empresa. Ô Alessio, na prática, então, teve uma pergunta que foi enviada aqui pra gente, vamos responder ela de uma maneira bem prática, tá? Você tem uma estratégia de organização financeira, tanto para a vida pessoal quanto para a vida empresarial, dos dois lados? Uma estratégia prática mesmo, para quem tá ouvindo a gente. Sim, Tarsis, a gente tem. Tanto eu como algumas pessoas, isso é muito particular. Eu gosto de usar planilhas, mas algumas pessoas gostam de usar papel e caneta. Não importa a forma de controlar, mas você tem que fazê-lo. Então, nós, na nossa empresa, tem um sócio e lá nós estipulamos quanto eu e ele vai retirar por mês. E nós não retiramos um centavo acima disso. Estritamente, mensalmente, nós já sabemos o nosso gasto. E a diferença, o que sobrar na empresa ou o que faltar, a gente sabe que aquilo vai ser da empresa e deve ser utilizado para compor um fluxo de caixa ou deve ser utilizado para a gente fazer investimentos. Então, você tem que ter isso muito claro. Você pode usar papel, caneta, planilhas, não importa a ferramenta. O que nós temos que entender é que nós temos que fazer. Nós temos ali clientes que há muito tempo ele chega no final do dia, coloca em um caderno o tanto que entrou no banco e o tanto que saiu. Pronto, mas ele consegue fazer a administração da empresa dessa maneira. O fluxo de caixa, essa separação é tão importante. Nós temos ali clientes com faturamentos acima de milhões que utilizam para a gestão o fluxo de caixa. Ou seja, ele sabe o valor que entra e o valor que sai. E tem detalhadamente escrito e combinado qual é o valor que ele vai retirar desta empresa mensalmente. Ele quer tirar mais ou você quer tirar mais? Espera, apura no final do ano. Deu lucro, retira uma parte do lucro, mas tenha isso separado. Isso é muito importante. Muito legal isso que você trouxe a respeito do fluxo de caixa, né, da importância da gente ter tudo isso muito organizado. E Daniel, falando sobre fluxo de caixa, então, nós recebemos aqui uma pergunta bem bacana. Como gerenciar, então, esse fluxo de caixa, já que estamos falando desse assunto, de forma eficaz para garantir a saúde financeira da minha empresa e, respectivamente, consequentemente também, a saúde financeira aí dos sócios que estão utilizando dessa ferramenta? Tarsis, a utilização do fluxo de caixa não é uma prática em todas as empresas, mas é uma prática muito importante e ela vem só agregar para a empresa. Por quê? Quando a empresa ela faz um fluxo de caixa, ela já coloca que as despesas que elas têm que pagar, ou seja, de um mês, de 2 meses, nesse período, então ela sabe que ela tem que ter um recebimento na mesma proporção. Para ela poder negociar com fornecedores, para estar com as obrigações tributárias todas em dias. E o fluxo de caixa, não é fazer um fluxo de caixa para 2, 3 meses e parar. Tem que monitorar toda semana, tem que estar olhando, porque teve compras, entradas novas. E ter uma equipe de recebimento, vamos colocar, se você vendeu, não uma equipe, né, não digo uma equipe, mas um fluxo de recebimento das vendas que você pratica também. Porque o fluxo de caixa não é só o que eu tenho que pagar. Quanto que eu tenho que, nesse período, quanto que vai me entrar para me honrar com as minhas obrigações. E esse fluxo de caixa não é só para o empresário ali, um só. Se ele tem sócio, todos têm que estar de acordo com o fluxo de caixa, porque não adianta um fazer e o outro estar gastando de forma desordenada. Então, o fluxo de caixa tem que estar bem alinhado entre os sócios. Ô Daniel, uma pergunta que é interessante que a gente fale aqui a respeito desse fluxo de caixa, né? Você falou das compras e tudo mais. Existe o fluxo de caixa gerencial e o fluxo de caixa fiscal? Porque muitas vezes aquele empresário que está ouvindo a gente, ele confunde um pouco, né, Alessio, essa questão do fluxo de caixa fiscal e do fluxo de caixa gerencial. Comenta um pouco para a gente sobre essa diferença. Eu acho que é o seguinte, primeiro, a diferença dos dois é que o fluxo de caixa que você deve seguir é aquele que é a sua realidade, tá? Não importa qual a denominação você vai dar para esse fluxo de caixa. O que você, empresário, tem que saber é que aquilo que efetivamente entrou e aquilo que efetivamente saiu. Por quê? Porque se você viu que a sua despesa ela é fixa em um mês, porém as suas entradas estão caindo e você não está atingindo aquilo que você quis, ou que você desejou, ou qual foi a sua meta, você tem que tomar uma definição. Qual é a definição? Quais são as possibilidades?
você não atingiu o faturamento, você pode buscar fluxo de caixa, colocar mais dinheiro na empresa. Não tenho, buscar captação de recursos no mercado financeiro, empréstimos ou reduzir despesas. Porém, com o acompanhamento desse fluxo de caixa mensal, você consegue atingir o momento ideal de fazer esse corte de despesas ou essa captação de recursos. Porque não adianta você chegar no final do mês, daqui 2, 3 meses, e ver que a sua conta já está negativa, que a situação está indo de mal a pior. Você tem que antecipar. Então, essa antecipação só é possível com esse fluxo de caixa. Pode dar um nome que você entender ser mais adequado, porém tem que mostrar a realidade. Ele tem que ser evidenciado o que realmente entra na sua empresa e o que realmente sai na sua empresa. Isso é muito importante e pode fazer a diferença para o dia de amanhã e para a gestão do seu negócio. Muito legal. Complementando até o que o Alessio colocou, eu achei interessante no fluxo de caixa, quando o fluxo não está atingindo, é a hora de você sentar, renegociar com os fornecedores, para quê? Você não perca a qualidade. Porque muitos que não controlam essas despesas a pagar do fluxo de caixa, começam a comprar produtos mais baratos para poder manter os mesmos investimentos, né? Às vezes é hora de parar de fazer investimento em ativos da empresa. Então, assim, no fluxo de caixa bem elaborado, ajuda bastante nessas decisões. Daniel, eu até acho que o fluxo de caixa ele é tão importante porque uma empresa ela sobrevive um tempo sem ter lucro, desde que ela tenha caixa. Então, se ela tem um caixa, ela consegue usar alguns meses e consegue sobreviver. Então, a curto prazo, sem o fluxo de caixa, você quebra a empresa. Pode ser 1, 2, 3 dias, acabou o fluxo, não consegue comprar, você não consegue desenvolver sua atividade, então a sua empresa não consegue continuar as atividades. Então, o fluxo de caixa ela é de tamanha importância. Você tem que ter lucro? Sim. O lucro a médio e longo prazo ele é essencial para você satisfazer todas as entradas de recursos. Porém, o fluxo de caixa ele é mais imediatista. Você tem que fazer um acompanhamento realmente de perto, dia a dia, e não fazer com que ele fuja dos seus olhos, tá? Nós ali no nosso escritório, a gente utiliza ele, a gente faz um acompanhamento semanal do fluxo de caixa, por quê? Estamos precisando pagar alguma conta, surgiu algumas coisas, da onde vai vir o recurso? Vamos ter que vender mais? Vamos ter que melhorar a venda? Vamos ter que diminuir alguma outra coisa? Então, isso é muito importante nesse momento, tá? É importante falar que o fluxo de caixa, então, ele te possibilita, empresário, fazer estratégias para o seu negócio, né? Visualizar os números e criar estratégias, entender com clareza aonde o dinheiro está indo, né? Para onde o dinheiro está escorrendo e qual é a estratégia que você vai utilizar daqui para frente para a manutenção aí do seu negócio. Com certeza, Tarso. E um complemento também, quando você faz um fluxo de caixa, eu já presenciei algumas empresas que às vezes você olha no extrato dela, está lá com R$100 mil parado. Sendo que a conta próxima a vencer dela é daqui 15, 20 dias. Ela podia aplicar esse dinheiro, estaria rendendo numa aplicação financeira, ajudando na receita da empresa no mês. Esse é um excelente exemplo de estratégia realmente, né, que pode ser usado quando você visualiza esse fluxo de caixa. Aí eu vou dar um outro exemplo que a gente tem ali, que o fluxo de caixa, a pessoa não acompanhou, usou limite de conta pessoal, já começou a misturar, limite de conta da pessoa jurídica. Olha, gente, a gente sabe que limite de cartão de crédito, a taxa de juros é muito alta, é extremamente alta. Então, para você não chegar neste ponto, se você conseguir visualizar antes, você consegue buscar recurso mais barato. Ali, a própria ação comercial, ela tem agências que ajudam você a fazer uma captação de recursos. Mas não adianta ele captar em recurso quando a água já está batendo lá na cabeça. Tem que antecipar um pouco. Se nós anteciparmos, a gente consegue ter uma saúde financeira, uma saúde empresarial melhor. E é importante eu lembrar, por quê? Essa questão de você usar crédito pessoal para aplicar na empresa, geralmente isso aí não acaba bem no final, tá? Então você tem que se controlar melhor, e se você tem uma empresa, principalmente se tem sócio, faça tudo no seu CNPJ, porque você vai conseguir se organizar melhor, tá? E principalmente, só complementando nessa questão, já tive amigos que abriram empresa e tiveram as ideias lindas, maravilhosas, e misturou
todas as contas. Tipo assim, estava dando dinheiro, a empresa tinha lá estoque, tinha tudo, tal. Mas ele não sabia o quanto que ele tinha em caixa. Quando ele foi verificar, ele estava tipo assim, já tinha comido o estoque que ele tinha começado a empresa, tinha uma ideia boa e não conseguiu mais alavancar a empresa. Então ficou difícil o trabalho. Daniel, essa é a realidade nossa, né? A realidade é que a maioria dos empresários começam com um valor baixo. Quem dera, todos teriam 1 milhão, 200, 500 mil reais para começar a companhia, mas dificilmente eles têm e acaba chegando nesse ponto. Por isso que eu também concordo com você que é muito importante nós se organizarmos com relação a esse fluxo de caixa. Falando então dessa mistureira, né, que a gente acabou trazendo aqui de contas pessoais e empresariais, Daniel, uma pergunta que foi feita aqui para a gente. Qual é a dica número 1, o passo inicial para aquela pessoa que quer separar conta pessoal da conta empresarial? Primeiro passo. O primeiro passo é abrir uma conta para a empresa e separar a conta da pessoa física da justiça. Então, abriu a conta da empresa, colocou todas as receitas e entradas, né, eu digo entradas, dentro da conta da empresa e todas saídas da conta da empresa. E deixa suas contas particulares quando você fazer uma retirada para o labore, o teu salário, se a empresa estiver rendendo. Se não estiver rendendo, tira o mínimo possível e mantenha sempre uma conta separada da empresa. É importante falar, né? Parece óbvio, né? Ter uma conta da empresa e uma conta da pessoa física, mas muitos empresários, por incrível que pareça, não têm, né? Alessio, ainda sobre esse tema, tem uma pergunta bem interessante também. Quando a gente fala, né, de prolabore, de eu sei quanto que eu vou receber, a gente já tem tudo isso estipulado, mas a gente sabe que toda essa movimentação ela também tem uma tributação, né? E aí uma pessoa perguntou o seguinte: eu sou aposentado e a minha empresa tem lucro, apresenta lucro. Eu preciso pagar o INSS? E aí eu gostaria que você dissesse também pra gente em que modalidade que a gente recolhe o INSS. É no prolabore? É na distribuição de lucro? Para ficar bem claro para quem ouve a gente. Claro, vamos lá. Primeira coisa, o INSS ele é obrigatório, independente se a pessoa está aposentada ou não. Tá? E qual é o momento de recolhimento do INSS? Quando a pessoa receber o seu prolabore, ou seja, se ela tem uma retirada mensal a título de prolabore de um salário mínimo, sobre esse um salário mínimo irá incidir o INSS. Sobre distribuição de lucro, que é outra coisa, o que é distribuição de lucro? Tá? A distribuição de lucro é o seguinte: nós trabalhamos o ano todo, chegou ao final do ano, sobrou uns 50 mil reais de lucro. Você pode distribuir aos sócios sem que haja tributação. Tá? Então, nesta distribuição de lucro, que geralmente ocorre ao final do ano, você não tem a incidência de nenhum tributo por enquanto. Tá? Então, é muito importante fixar isso. Tá? Muito legal. Vamos entrar num tema agora muito relevante, que é a entrega da declaração de imposto de renda. Estamos aí nos prazos, nos dias finais, né, da declaração de imposto de renda deste ano de 2024. E eu gostaria que a gente trouxesse aqui uma breve discussão sobre a destinação de um imposto a pagar para as instituições de caridade aí da sua cidade. E por que isso? Porque nós sabemos que isso é possível e sabemos também, como contadores, que isso é pouco utilizado, essa ferramenta, né? E quando você destina aí esse imposto para uma instituição da sua cidade, você tem essa possibilidade, né, de enxergar a maneira como esse recurso está sendo utilizado, né? Alessio, começa falando para a gente, então, de quais as possibilidades de destinação deste imposto de renda e como isso pode também beneficiar essas instituições das nossas cidades que estão perto da gente. Tá, vamos lá. Você que faz a sua declaração de imposto de renda, não o fez ainda, você pode, na própria declaração de imposto de renda, destinar até 6% do imposto devido para o fundo do idoso e o fundo da criança e do adolescente. Sempre metade para cada, tá? 3% para o idoso e 3% para o fundo da infância e da adolescência, que totaliza 6% do imposto devido. Por que que isso é legal e qual é a operacionalização disso? Vou dar um exemplo. Se você tem R$500 para você pagar de imposto de renda este ano, às vezes a própria declaração te dá um limite, por exemplo, de R$50 para destinação. Então, os R$1.000 que você teria que pagar, ele não vai ser aumentado. Não é doação, é uma destinação. Aqueles R$1.000 que você pagaria para o Tesouro Nacional, que daí é um recurso que a gente, né, vai chegar, mas a gente não tem este rastreio,
né? É o momento que a gente fala, ó, eu não quero que vá totalidade para o Tesouro, eu quero que fique um pouquinho no fundo da minha cidade, no fundo do meu município. Então você consegue elencar a sua cidade e falar, ó, eu quero que uma parte destes R$1.000 fique na minha cidade. Quando você faz isso, você exerce a cidadania. Esse é um dos poucos momentos que você, cidadão, consegue exercer e consegue falar para onde você quer que o seu tributo vá. Nós pagamos muito impostos, tributos como um todo, e esta é a nossa oportunidade de nós colocarmos o recurso na nossa cidade e vermos o entorno da nossa cidade ser desenvolvido e utilizar esse recurso. Esse recurso ele vai para um fundo municipal e esse fundo ele é exclusivo, acessado pelas entidades assistenciais. Então, é um recurso, é um momento, é uma oportunidade que você, cidadão, tem de exercer a cidadania. A Receita Federal está fazendo ações para incentivar esta destinação, a própria associação comercial, o núcleo de contadores também. Então, a gente entende que, por exemplo, a cidade de Maringá, a capacidade de destinação dela no ano de 2023 foi de R$38 milhões. Qual foi o valor destinado? Não chegou a 3.200.000 e 400 mais ou menos. Não chegou a 10% do valor total. Então é o seguinte, esse é algo que você tem que fazer, fala para o seu vizinho e vamos incentivar com que esse recurso fique na nossa cidade. Escolha a sua cidade e deixe esse recurso ser utilizado para a sua comunidade, pois assim você vai ver o desenvolvimento mais perto de você. Eu queria complementar quando o Alessio colocou ali, quando você tem um imposto a pagar e fazer a destinação. Só pontuar também, não só vai destinar quem tem a pagar. Se você tem, mas eu não tenho imposto a pagar, então não vou destinar. Não. Se você tem um imposto a restituir, você também pode pagar o DARF, né, junto para antecipar, faz o pagamento antecipado, mas você vai receber ele dentro com juros, né, quando a Receita for fazer a restituição do seu imposto de renda. Você pode destinar também, pagar o DARF e você vai receber de volta junto com a sua restituição. É isso, Alessio? Daniel, muito bem lembrado, hein? E a outra coisa, hein? Quem já fez pode retificar e fazer a destinação, ainda dá tempo. Até o prazo, que é o dia 31 de maio, você pode retificar e faça a sua destinação, faça a sua parte. É importante a gente trazer essa clareza realmente, né, para você que está aí destinando. Isso que o Daniel trouxe é muito importante. Mas eu tenho a restituir, né? Eu não tenho a pagar, a recolher. É importante que você saiba também, que você entenda que você pode sim fazer essa destinação. É muito importante, como o Alessio trouxe, é a nossa oportunidade, né, de ver com os nossos olhos ali aonde esse recurso vai ser utilizado e vai ser investido, né, em situações próximas aqui a nós. Eu quero agradecer, então, imensamente mais um episódio do nosso podcast, mais uma oportunidade, né, de levar conhecimento a todo mundo que nos assiste. Daniel, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Tarso, foi um prazer estar aqui contribuindo. Sempre que precisar da gente, que a gente tenha noção, poder ajudar a população, a gente vai estar presente. Conte comigo. Muito obrigada também, Alessio, pela contribuição que você trouxe aqui ao nosso podcast de hoje. Que isso, eu que agradeço a presença. Espero ter ajudado um pouquinho, nem que seja os novos empresários, aqueles que já têm empresa e aqueles que querem ali fazer da sua empresa um grande negócio. Agradecer também à Assim e ao Codem, que trouxe a oportunidade, né, do Núcleo de Contadores da Assim de contribuir com essa Semana da Educação Financeira. Foi uma alegria e um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo episódio.